Bom dia, salve, salve. Hoje, 21/10/21, estamos aqui mais uma vez no café virtual da ADCE. Agradeço aí a participação de todos vocês. É uma honra sempre contar com a presença de quem nos assiste, porque esta é a razão de nós estarmos aqui, e agradecer também o apoio dos nossos patrocinadores e empresas apoiadoras. As nossas empresas apoiadoras, CIEE, Azamar, CESUL, Capitalismo Consciente, Crescer, Supermercado Irota, e hoje, como patrocinador principal, a Codeme, que é referência no setor de construção em aço, pela capacidade de oferecer soluções inovadoras a projetos de grande porte. Muito obrigada à Codeme e muito obrigada, Alain, pela sua disponibilidade em vir compartilhar conosco os seus conhecimentos e as suas experiências. E peço ao Padre Valdeir que inicie esse nosso encontro com uma reflexão espiritual. Bom dia, Padre Valdeir. Muito obrigada pela sua sempre inspiradora presença. Bom dia, Gigi. Bom dia, Alain. Bom dia a todos aqueles que estão conosco nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o Evangelho é de São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra. Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sora contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Quando nós ouvimos esse trecho do Evangelho, a gente assusta. E que bom que a gente fica assustado mesmo, né? Porque, veja o seguinte, quando Jesus fala assim, eu não vim trazer a paz sobre a face da terra, aí a gente fala assim, puxa vida, mas o que nós mais queremos é a paz, né? O problema é que Jesus veio sim trazer a paz sobre a terra, mas Jesus sabe perfeitamente que o diabo não quer a paz. Ele vai trazer a divisão. Então, numa casa, evidentemente, ou seja, que vai haver divisão, porque nem todo mundo pensa igual, nem todo mundo age igual, né? E as diferenças, elas precisam ser trabalhadas e respeitadas, essas diferenças, né? E resta, então, a gente o quê? A pedir e suplicar a Deus que Deus nos dê o discernimento, né? O discernimento para escolhermos a retidão, né? Ao invés, ou seja, do erro, né? A verdade ao invés da escuridão, que traz, ou seja, para dentro da pessoa a dúvida. E isso é que nos afasta do rosto misericordioso de Deus. Então, se nós experimentarmos o amor que Deus tem por nós, evidentemente, ou seja, que esse amor nos dado por Deus fará, ou seja, com que a gente aceite as pessoas. Agora, eu não posso exigir que as outras pessoas me aceitem. Então, a divisão já começa por aí. Quando a gente faz uma opção por Deus, quando a gente faz uma opção por Jesus e coloca eles como aquilo que é o mais principal na nossa vida, é evidente que as pessoas não vão aceitar. Chega uma pessoa na minha casa na hora da missa e eu falo para ela, olha, eu estou indo à missa, você fica à vontade na minha casa, a pessoa vai se sentir ofendida. Porque eu fui rezar, porque eu fiz uma opção por Jesus. Então, eu estou citando um exemplo pequeno, um exemplo simples, corriqueiro, mas, ou seja, que mostra perfeitamente de que se a nossa opção não for por Deus, a gente faz opção pelas pessoas. E o demônio usa das pessoas para nos afastar de Deus.
Então, que a gente fique atento, vigilante, né? E que a gente tenha essa presença do Espírito de Jesus para que a gente haja de acordo com aquilo que ele pede e espera de cada um de nós. Vou fazer a oração, então, do dirigente cristão de empresa. Senhor onipotente, Pai bondoso, que criastes todas as coisas temporais para servir e deleitar o homem no caminho para o seu destino final. E que nos chamastes a colaborar contigo na tua criação e na tua providência, ao marcar-nos com a vocação de dirigente cristão de empresa. Infunde-nos um fiel espírito de justiça e um ardente desejo de caridade, a fim de que, no nosso esforço para descobrir, para transformar e para distribuir os bens materiais, busquemos sempre a promoção integral dos nossos irmãos, os homens. E para que, servindo-os a eles, por ti e em ti, com nossas atividades, ascendamos todos pela escala dos bens materiais até a posse dos eternos bens. É o que te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito obrigada, Padre Valdeir. Eu vou pedir aqui para compartilhar com você o nosso vídeo institucional, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais da DCE. Quer ver? Bom, isso é um pouquinho aí do que a gente faz, uma apresentação aí institucional da DCE. E Padre Valdeir falava das diferenças, eu prefiro falar da diversidade. Nós estamos na Semana da Diversidade, da Inclusão, e então acho que esse tema de hoje é muito propício, né? E da gente, outra coisa que o Padre Valdeir falou, que a gente pode utilizar das pessoas para segregar, mas a gente também pode utilizar das pessoas para agregar, né?
Então, hoje nós temos aqui o Alain, que é uma pessoa que congrega, que agrega através da sua missão aí de vida, né? Alain Almeida é um jovem empreendedor na área de impacto social, fundador da Parsas, focada na ressocialização do egresso do sistema prisional, e esposo da Carla, e pai do Lucas e do Gabriel. Então, muitíssimo obrigada, Alain, pela sua disponibilidade em vir compartilhar conosco aí os seus conhecimentos e a sua experiência. Fique à vontade, Alain. Muito bom dia a todos, a Gigi, ao padre Valdeir e a todos que nos ouvem. É um prazer para a gente estar nesse momento muito singular. Esse é um encontro rico, com pessoas que têm grandeza e envergadura. Então, para a gente é um prazer enorme. E a gente veio na apresentação, um pouquinho mais cedo que passou, e na fala do padre Valdeir, algumas perguntas me passam na cabeça. E uma delas é, qual que é o nosso papel enquanto gestores, diretores executivos, empreendedores, pessoas físicas, qual que será o nosso papel diante da sociedade urbana? Qual que é o nosso papel, de alguma maneira? Algumas perguntas, né, passou na minha cabeça hoje. Eu quero discorrer um pouco com vocês sobre uma pergunta como essa, para a gente refletir, e falar um pouco sobre algumas ações que, a partir dessa pergunta, a gente começou a endereçar, começou a executar. Então, fazer boas perguntas é muito importante para a gente chegar em lugares que talvez a gente não chegou anteriormente, né? Então, qual que é o papel do empresário? Qual que é o papel do diretor executivo? Qual que é o nosso papel enquanto pessoas na sociedade urbana? O meu nome é Alan Almeida, como a Gigi comentou, e o Paulo Vadeir. Como vocês podem ver, eu sou alguém jovem, e eu tenho o privilégio de estar notando o que está acontecendo no calor do momento, né? De estar com pessoas mais maduras, com pessoas que têm mais horas de voo, e essa, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade de muito aprendizado para mim. E eu quero começar com vocês, nesses 3 primeiros minutos, colocando algumas fotinhos, algumas imagens, para a gente começar a pensar um pouco sobre a pergunta que foi colocada em alguns minutos anteriormente, e a partir daí a gente se debruçar sobre dos diversos problemas sociais emblemáticos que a gente tem enquanto sociedade urbana, abordar um especial que é o tema de egressos no sistema prisional. Pessoas que já passou por privação de liberdade, Fundação Casa e jovens que residem em casa de acolhimento. A gente vai lançar um olhar especial sobre esse tema no decorrer de hoje, tá bom? Gigi, eu posso compartilhar então minha tela? Tá no mudo. Desculpa, acho que você já está apto aí a compartilhar. Por favor, verifique. Obrigado, Gigi. Quando todos estiverem vendo minha tela, por favor, vocês me confirmem. Já estamos. Tá bom, muito bom. Essa é uma foto um pouco antiga, mas eu quero começar dizendo para vocês quem é o Alan e de onde o Alan vem. O Alan Almeida, ele vem de uma estrutura monoparental. Aqui a gente tem uma foto de família, em um momento muito importante das nossas vidas, em que aqui estou eu, mais jovem, o meu irmão gêmeo, Diego, e os dois do meio, mais jovens, o Matheus e o Paulo, o Paulinho, como a gente gosta de chamar, mais novo, né? Essa mulher de azul é a nossa mãe, é a Aureni. Ela é costureira, costura desde os 12 anos de idade, né? E eu, particularmente, eu tenho o privilégio de ser o primeiro da minha família a se formar. Quando o Alan se formou na colação de grau, não foi o único, eu não fui o único a me formar. Se formou comigo, junto à minha família, meus irmãos, a minha mãe, a minha família, porque até então, nas gerações anteriores, ninguém tinha tido a oportunidade de ter ensino superior. Então,
compartilho com vocês também que existe uma coisa que eu gosto muito e que me ajudou muito, que me trouxe uma outra perspectiva sobre a vida, que é a música. Existem algumas coisas e alguns prazeres, alguns hobbies, leitura, artesanato, coisas que trazem para a gente assim, edificação de certa maneira, né? E a música é uma delas, né? Eu toco saxofone, gosto muito disso e acredito que a música ela ajudou muito a formar o meu caráter e a lidar com os desafios da vida, né? Então, eu tive esse privilégio de aprender a tocar um instrumento muito, muito bonito, muito singular. E a partir desse momento em que você passa a compor uma rede, um grupo, uma orquestra, você passa a se entender não apenas como um indivíduo que, de alguma maneira, pontualmente, esteja ali fazendo um solo, alguma coisa nesse sentido. Mas agora entra uma dinâmica de orquestra, entra uma dinâmica de grupo, entra uma dinâmica de você conseguir se comportar, tocar numa certa altura, com uma certa dinâmica, com uniformidade, participar de exaustivos ensaios para alcançar a excelência, alcançar um produto final que seja do grupo, que seja do todo, né? Então, essa é uma coisa interessante de se observar, de se aprender, né? Uma coisa assim. Aqui a Carla Cristina, também uma das fundadoras da Parsas, essa iniciativa que a gente vai discutir hoje. Sem ela, eu não respiro, não vivo, não pisco, nem sequer penso de alguma maneira. Ela é uma grande companheira, parceira, e juntos a gente tem somado a outras pessoas de muita qualidade, pessoas com dedicação, com coragem, tem junto conosco feito esse trabalho junto ao sistema prisional, junto a pessoas que passou por privação de liberdade, né? Coloco para vocês aqui dos momentos mais importantes que houve da nossa atividade. A Parsas ela é uma iniciativa de impacto social e a gente teve um momento muito ímpar, especialmente esse ano e no ano passado, porque essa foto que foi tirada foi no Dia Internacional da Mulher. No Dia Internacional da Mulher. E a gente está aqui na frente do presídio feminino do Carandiru, em São Paulo, em Santana. As nossas atividades se dão dentro das unidades prisionais e fora das unidades prisionais. E ali a gente entra nas unidades prisionais para fazer boas perguntas. Para fazer boas perguntas. E para, de alguma maneira, fazer com que essas pessoas possam chegar em algumas outras respostas em lugares que elas não chegaram anteriormente. A nossa proposta é extrair das pessoas o melhor. Essa é a nossa proposta. Extrair do outro o melhor. Então, para isso, nós temos que ter, enquanto parceiros, a gente tem essa compreensão de que a gente precisa ter as habilidades, metodologia, acadêmicas, pessoais, hard skills, soft skills, que são necessários, não para que o outro entregue o melhor dele, de alguma maneira, mas para que a gente consiga extrair do outro o melhor. Porque muitas vezes, em muitos casos, nós estamos lidando com pessoas que não têm envergadura, não têm verniz cultural, não teve estrutura familiar, não teve ensino superior, não teve exposto a boas provocações, uma coisa nesse sentido. Então, se a gente for, de alguma maneira, né, encarar esse público esperando que eles deem o melhor, de certa maneira, a gente observa que a gente pode não estar aproveitando daquela oportunidade da melhor maneira possível. Então, a gente descobriu em algum momento que a gente precisava fazer as perguntas certas. E aqui nessa foto, ela é muito especial, porque, dado o Covid desde o ano passado, foi um momento emblemático, um momento de insegurança, e o Tribunal de Justiça baixou um provimento fechando as unidades e passando um período, então, sem receber visitas, sem que as pessoas que estão aqui em privação de liberdade pudessem receber as visitas dos seus familiares. Essa é uma estrutura que, por padrão, não se tem muitas atividades internamente. Do ponto de vista, assim, de saúde emocional e de ressocialização, é emblemático isso, é muito emblemático.
tem muito tempo livre, existe muito tempo livre, existe muito pouco que se fazer lá dentro. Quando o Covid chega, ele instaura um grau de complexidade ainda mais emblemático, porque, especialmente no presídio feminino, geral, hoje no Brasil, são unidades que carecem de mais estrutura do que as outras unidades que são endereçadas para o público masculino. Existem situações que falta absorvente, existem situações em que é preciso beber água da privada, existem situações hediondas, existem situações hediondas. Então, a gente nota que existem algumas pessoas que estão ali, de fato cometeram um delito, de fato cometeram um crime, uma contravenção penal. Algumas delas vêm de um contexto já hediondo familiar, violência sexual, violência física, e passa agora a estar em privação de liberdade também num contexto totalmente hediondo, dada a falta de estrutura, a escassez que existe nesse lugar. A falta de esperança que, de alguma maneira, a partir do momento que você está dessa porta para dentro, a vida ela já não existe mais, de certa maneira, né? E aqui a gente deu uma palestra no Dia Internacional da Mulher e levou algumas pessoas para dar palestras lá. Algumas pessoas, a gente foi num formato mais simples e ali a gente deu algumas palestras para que, a partir do momento que essas mulheres saíssem de privação de liberdade, elas pudessem nos procurar para que a gente pudesse capacitar elas profissionalmente e colocar elas no mercado de trabalho. E foi muito especial isso, porque a gente falou para um pouco mais de 600 mulheres. E 70% desse público nos procurou depois de ter saído de privação de liberdade. É um número assustador. É uma coisa, assim, muito singular, porque desde o momento da nossa operação, que data início das atividades em agosto de 2018, a gente nunca tinha visto um número de convergência como esse. Nunca tinha visto. Então, a gente falou sobre qual que é o papel do empresário, do diretor executivo, qual que é o nosso papel enquanto pessoas, como CPFs, como pessoas físicas, como os pais, como mães, pessoas que têm uma compreensão espiritual sobre as coisas. Qual que é o nosso papel na sociedade urbana? Então, a gente falou um pouco sobre isso, colocou essa pergunta. E a Parceiros, então, é uma iniciativa de impacto social que busca dar qualificação profissional para pessoas que passou por privação de liberdade, ou sejam egressas, pessoas de periferia, favela. A gente absorve essas pessoas, qualifica profissionalmente elas para colocar no mercado de trabalho. E aqui é um momento muito especial, porque as pessoas estavam sedentas, desesperadas, ao ponto da gente fazer dinâmicas na Fundação Casa, ou no Presídio Feminino do Carandiru, por exemplo, de levar um pacote de bala ou um pacote de sonho de valsa para as diversas dinâmicas que a gente faz lá dentro, engajar, motivar. Então, veja, dentro de um ambiente em que a gente vai fazer as provocações corretas, perguntas para extrair das pessoas o melhor, uma das coisas que é necessário é ter prazer. É preciso ter prazeres. É preciso ter coisas que nos dão prazer. Seja música, seja comida, seja uma leitura, né? A gente precisa também se confraternizar, dar risada, criar empatia, se divertir, ser gostoso, ser prazeroso. São alguns elementos que é importante, né? E a gente viu muitas pessoas chorando porque sequer sabia o que era aquilo há muitos anos, né? Então, aqui é dentro da Fundação Casa do Brás, do Complexo do Brás, tem 2.500 adolescentes lá. No Presídio Feminino do Carandiru tem 3.000 mulheres. Esse computador que a gente está vendo agora é um computador que não é um computador adequado para a formação, é um computador, assim, com capacidade mínima de hardware, mas foi o que a gente conseguiu trazer para dentro da unidade, comprar esses computadores e colocar dentro da unidade para que os jovens, ainda em privação de liberdade,
pudesse se profissionalizar, pudesse se capacitar. Caminhando mais um pouco, fazendo as provocações certas, buscamos tirar do outro o melhor, expondo eles, as pessoas, as coisas que elas não tiveram acesso, e coisas que elas sequer imaginariam que existiam, transformando isso de uma maneira palatável para que isso possa ser digerível. Aos poucos, a gente foi, no decorrer dos anos, de 2018 para cá, formando pessoas, empregando pessoas, formando, empregando, obviamente com muito esforço, obviamente com um sacrifício muito grande, obviamente com desafios que são inimagináveis. Mas a pergunta que paira no ar é: qual que é o nosso papel, de alguma maneira, na sociedade urbana? Qual que é o papel? O nosso papel na sociedade urbana? Como empresários, como pessoas físicas, como pais, como mães, né? Uma coisa assim. E aqui a gente está com esses jovens indo em algumas das empresas que a gente fechou parceria, especialmente nesse caso, a gente tinha rodado uma formação na área de TI para formar desenvolvedores, júniores, nesse caso. Existem formações para desenvolvedores plenos, sênior, né? Porque essas pessoas ficam 5 anos em privação de liberdade. Ficam 3, fica 10, fica 15, fica 20 anos. O que você vai fazer com essa mão de obra? Com esse recurso humano, tanto tempo livre, né? Dá para formar um médico, quiçá muitas outras formações. Então, aqui a gente rodou uma formação para treinar eles a entrar no mercado de tecnologia da informação, como desenvolvedores, como programadores, e levamos eles presencialmente numa empresa que eles iam trabalhar, que foi fechada a parceria, que naquele momento estava ofertando oportunidade de trabalho para 20 jovens de 18 a 21 anos. Então, também dentro do Complexo Brás, os meninos praticando, tentando aprender a programar. Não é um desafio simples, não é um desafio trivial, tem uma barreira técnica, o inglês ele de alguma maneira assusta, mas nós estamos lá para extrair do outro o melhor. Então, a gente está buscando sempre maneiras de provocar eles, democratizar o conhecimento, principalmente técnico, de modo que ele possa ser absorvido, mesmo por quem não tenha tido ensino superior ou ensino fundamental ou estrutura familiar de alguma maneira. Andando um pouquinho no nosso escritório presencialmente, antes do Covid, aqui é um pouquinho das turmas presencialmente que se formou na colação, que a gente chama. É um evento importante porque é um momento em que a gente tem café, é um momento em que a gente se confraterniza, é um momento que a gente traz pessoas para darem palestras, traz as empresas, ouve aqueles que já passaram por esse lugar, estão empregados, mudaram de vida, adquiriram bens, que entrou em uma faculdade, no ensino superior, conseguiu financiar uma casa, conseguiu pagar a faculdade do filho. Então, é uma quebra de ciclo, né? Uma quebra, assim, de paradigma, uma quebra de ciclo de uma série de outros ciclos familiares, de engravidar cedo, engravidar aos 12 anos, que a filha engravida também 12 anos, que é namorada ou esposa de traficante, que também sofreu violência sexual, que também usa droga, que também trafica droga, que também... E os filhos, o que esses filhos vão ser? Veja, se nós observarmos esses públicos que estão na base da pirâmide, de certa maneira, né? Talvez não seja a expressão mais adequada, mas é alguma expressão que vem sendo utilizada no decorrer dos anos. Classe C, classe D, alguma coisa assim. Então, se a gente observar pessoas que estão em vulnerabilidade social e econômica, essas são pessoas normalmente que receberam o pior do saneamento básico, o pior de rede elétrica, o pior de educação, o pior de oportunidade de trabalho, o pior da maioria das coisas que existem hoje, que a gente sequer tem acesso. Saúde pública, o pior. A pergunta que a gente se faz, normalmente, é assim: qual que é o produto que pode sair disso? De um lugar ou pessoas, famílias que só recebem, de alguma maneira, o pior.
ainda pensando sobre qual que é o nosso papel enquanto diretores, executivos, pessoas físicas, qual que é o nosso papel na sociedade urbana. A gente teve a oportunidade de levar esse público para uma incubação e uma aceleração dentro do Cubo Itaú, Cubo for Startups. Foi uma oportunidade muito bacana, muito interessante. E esse público que vocês estão vendo aqui são pessoas que foram palestrantes, que foram convidados para poder dar aula, diversos temas diferentes para esses públicos e alunos que a gente levou presencialmente para vivenciar essa experiência agora num outro lugar, com outro público, num outro tom das coisas, uma coisa assim. Dialogar com pessoas de qualidade, de falar, ouvir, né, coisas que não ouviram, fazer as perguntas para que eles possam chegar em lugares que não chegaram anteriormente, para extrair do outro o melhor. Fazer network, observar. E aqui é o segundo escritório que a gente tem, fica na zona oeste de São Paulo, na Parada de Taipas. São 2 escritórios hoje. A gente escolheu especialmente esse escritório observando o bairro. A gente analisou, de um ponto de vista de CEP, os bairros de São Paulo que seriam mais emblemáticos de vulnerabilidade social e econômica, índice de reincidência, de desempregabilidade, esgoto a céu aberto, falta de estrutura, e a gente identificou que o lugar da Cachoeirinha, Brasilândia, era um lugar que merecia um olhar. Existem muitos outros bairros. Existem muitos outros bairros. Existe muita coisa a ser feita. Existe muita coisa a ser feita. Mas a gente escolheu esse bairro, né? E aqui a gente, dando aula de programação, né? Professores, instrutores, e aqui parte desses alunos. Aqui a gente está diante de pessoas, por exemplo, que já saiu de privação, está em semi-liberdade, né? Alguns deles moram perto, então vêm de maneira mais à vontade para poder se profissionalizar, uma coisa assim, até um pouco antes do Covid isso, né? Nesse momento, sou eu, né, dando a abertura do treinamento. A partir desse momento, começa a vir uma onda de outros instrutores e professores, né, aprofundando tecnicamente sobre o mercado de tecnologia da informação, que universo que é esse, o porquê faz sentido e tem conexão de alguma maneira, no momento que nós estamos hoje de mundo, nova economia, de alguma maneira a gente absorver essa expertise, esse know-how, né? E para onde, de alguma maneira, os dados, os relatórios, dados, consultorias, né? Para onde é que o mundo digital está apontando aí, de certa maneira, a inovação, né? Oportunidades de mercado, uma coisa nesse sentido. De novo, né? Fazer perguntas que a gente fazer melhores perguntas que a gente não necessariamente talvez tenha conseguido fazer, para que a gente possa chegar em lugares onde a gente não conseguiu chegar anteriormente e extrair do outro o melhor. Qual que é o nosso papel? Qual que é o nosso papel na sociedade urbana? Qual que é o nosso papel? Hoje, desde o ano do Covid do ano passado para cá, nós estamos num formato totalmente EAD, né? Desde que a pandemia começou. Fazendo os treinamentos, os encontros com os talentos, é assim que a gente enxerga esse público, talentos, com os talentos, absorvendo, acompanhando, acolhendo, num formato digital, né? Dando treinamento, assistência. Aqui nós temos já um evento de fechamento, onde a gente tem aqui alunos, nós temos aqui o conselho da Parsas, temos aqui equipe, colaboradores que faz parte da iniciativa, nós temos aqui mentores voluntários de inteligência emocional que participa da iniciativa e acompanha esses talentos durante a formação. Porque, veja, nós não fazemos isso exclusivamente porque nós somos, ou o Alan, de alguma maneira, a Carla, ou o grupo é especial, ou alguma coisa nesse sentido. A gente faz porque
é necessário, e a gente só faz essa atividade porque houveram pessoas antes de nós, melhores, com mais capacidade técnica, acadêmica, com mais horas de voo, e há muitos anos tem deixado um legado. Tem sistematizado métodos, tem sistematizado formas e frameworks, métodos de ressocializar, de ressignificar. Miguel Reale, que é um grande doutrinador de direito penal, ele faz uma fala dizendo assim, que o caminho para a ressocialização não é outro senão o acolhimento de pessoas que passou por privação de liberdade. E a gente, então, se apropriando de pessoas que já vieram antes de nós, que criaram métodos, que abriram um caminho, e muitos outros que ainda nesse momento, né, existem, fazem trabalhos muito sérios, aprendendo com esse público, e absorvendo, né, uma rede, criando uma rede de pessoas que tenham grandeza, envergadura e estatura para extrair do outro melhor, para refletir e buscar uma resposta para qual é o nosso papel na sociedade urbana. A partir disso, né, com muitas mãos, com muitas mãos, com muitas mãos, com muitas mãos, é que a gente faz esse trabalho. Muitas mãos, muitas mãos, muitas mãos. Em números para vocês, se puder, por favor, me confirmar se ainda estão vendo a minha tela. Estamos sim, Alan. Pode continuar, está muito bom. Então, em 15 anos, tentando responder essa pergunta, a partir dessa atuação, o que nós identificamos? Nós queremos, em 15 anos, transformar todas as penitenciárias brasileiras numa célula de qualificação profissional. Extrair do outro melhor. Em 15 anos, a gente estabeleceu, então, a partir dessa compreensão, dessa percepção de mundo, a partir dessas experiências, a gente chegou, então, nessa conclusão, nessa compreensão. Observando um problema social, dos vários que a gente tem aqui, e nós, como pessoas que são, às vezes, gestores, executivos, tem um cargo de gestão, já foi chefe, já foi colaborador, tem um papel de liderança espiritual, desempenha algum projeto social, alguma iniciativa privada, particular. Então veja, existem muitos desafios da sociedade urbana para serem resolvidos, muitos problemas, tudo bem? Ao mesmo tempo que existem problemas, existem oportunidades. E ao mesmo tempo que existem problemas, existem oportunidades. É assim que a gente enxerga os desafios. Que os desafios e os problemas, na verdade, eles podem ser transformados em oportunidades. Nós estamos diante hoje de um número de 378 pessoas encarceradas para cada 100 mil pessoas no Brasil, segundo o censo do Conselho Nacional de Justiça do ano passado. Nós temos pouco mais de 812 mil pessoas presas em privação de liberdade no Brasil, de acordo com o relatório do Conselho Nacional de Justiça do ano passado. Esse número não leva em consideração as fundações casas, as APACs, que já vou explicar o que são, e as casas de acolhimento ou qualquer outro regime de ressocialização. Esse número, esse relatório do Conselho Nacional de Justiça não leva em consideração, ele não considera nenhum outro regime, que são vários, ele não considera a não ser exclusivamente o sistema prisional tradicional, daquele que, maior de idade, cometeu um ato infracional e fica em privação de liberdade, sem poder sair, alguma coisa nesse sentido, e aí ter a progressão de pena. Para vocês terem uma ideia, no estado de São Paulo, a gente tem mais de 300 unidades da Fundação Casa. Isso coloca a gente, só com esse número do sistema prisional tradicional, coloca o Brasil em terceiro lugar no ranking mundial com a maior população carcerária do mundo. A gente perde para a China, para os Estados Unidos. A gente perde para a China, para os Estados Unidos, e em seguida veio o Brasil. Então, veja o tamanho do problema social que nós estamos
nesse momento, abordando. Veja o problema que a gente está lidando. Hoje, diante da pandemia, nós temos pouco mais, desde que a pandemia começou, pouco mais de 61 milhões de brasileiros inadimplentes. A taxa de desemprego vai quase para 25%, 23 milhões, perdão. E 23% dos nossos jovens hoje, de 14 a 21 anos de idade, segundo o BGE, não trabalham e não estudam. Dá pouco mais de 5 milhões de jovens. Qual que é o nosso papel diante da sociedade urbana? Qual que é o nosso papel enquanto empresários, enquanto empreendedores, enquanto gestores, enquanto diretores executivos, enquanto pessoas físicas, enquanto pais? Qual que é o nosso papel diante da sociedade urbana? A gente tem uma taxa de reincidência de 70% no sistema prisional e 63% na Fundação Casa. Então, veja, né? Isso não, de certa maneira, né, não poderia ser diferente se o público que está... O resultado não poderia ser outro, né? Se o público que está em vulnerabilidade social e econômica recebe, de alguma maneira, em muitos casos, o pior de infraestrutura, o pior de saneamento básico, o pior de educação, não tem acesso ao ensino superior, pior, não tem estrutura familiar, vários ciclos, pais, mães, tudo mais, são drogados, já passou por privação de liberdade, veja só. Né? Então, não é surpresa, né? Um número desse não é surpresa, mas pasmem, que o Tribunal de Justiça de São Paulo, hoje, tem 500 mil mandados de prisão que não executaram, que não foram executados. Sentenças que foram proferidas de atividades, de delitos criminais que foram praticados em 75% de tráfico de drogas, e o o Tribunal de Justiça de São Paulo ainda não conseguiu executar 500 mil mandados de prisão só no estado de São Paulo. Não executou porque não tem oficial de justiça o suficiente para executar, não executou porque não tem polícia o suficiente para poder executar os mandados de prisão. Não tem quiçá juízes e cartório como profissionais públicos o suficiente para dar conta dessa demanda de processos. Então, se a gente não for criativo, se a gente não for criativo, capaz de tirar do outro o melhor e fazer perguntas para que ele possa chegar em outros lugares que ele não chegou anteriormente, nós estamos diante, a médio e longo prazo, de um problema sistêmico muito emblemático. Principalmente diante de crises das quais a gente está vivenciando agora como Covid. Então, é urgente que nós consigamos olhar para problemas sociais, problemas da sociedade urbana, e conseguir endereçar, de alguma maneira, com criatividade, né, com rede como essa, rede de qualidade, possíveis soluções que se conectem com demandas de mercado. Essa é a grande proposta da Parsas, olhar para um problema social e conectar com um problema de mercado. A Fundação Getúlio Vargas, ela aponta que tem um déficit, um apagão técnico, um colapso profissional de 750 mil vagas de trabalho em TI, sem profissionais para suprir essa demanda. Ou seja, a FGV diagnosticou, a partir de um relatório, que no ritmo em que as faculdades, universidades, cursos técnicos e tecnólogos formam profissionais, formam desenvolvedores, nesse ritmo de formar profissionais, a quantidade de profissionais que está saindo formados não está sendo suficiente para dar conta da demanda de mercado, da digitalização, da escalabilidade, da nova economia, alguma coisa nesse sentido. Então, a demanda é muito grande. A instituição Code.org, que é uma instituição global, foi a partir daí que a FGV fez esse relatório, apontou que em 10 anos vai faltar pelo menos 2 milhões de programadores no mundo todo, porque esse é um colapso não apenas do Brasil, mas em vários outros países. Vários outros países. Foi a partir disso, dessa constatação, que a Exame fez uma matéria chamada Corrida pelos Devs, e a gente viu durante a pandemia um aumento ainda por cima, mesmo com todas essas informações e dados, um aumento de 1,2% na área de TI na pandemia, aumentando em mais 70 mil vagas de trabalho. Olha só que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Do lado você tem
pessoas desempregadas, desesperadas, pessoas que são capazes de alguma maneira arrancar um braço para ter uma oportunidade na vida, para ter uma oportunidade, não é ter 10, não é ter várias, não é ter 50 oportunidades. É uma oportunidade, é uma oportunidade. E a gente tem, de um lado, uma dor de mercado sedenta para contratar profissionais. Então, a maneira como a gente identificou de conseguir gerar impacto sustentável, impacto social, e que não pudesse ser apenas uma formação, mas que ela pudesse resultar em quebra de ciclo de reincidência, aumento de renda per capita, foi fazer essa conexão, identificando uma outra dor de mercado que existe e concatenando, ou seja, juntando, concatenando essas duas pontas. Porque a gente percebeu em algum momento que elas poderiam ser as respostas um dos outros. Alan, só para te dar aí um tempo aí, para você já, por favor, encaminhando para o final, para a gente ter a oportunidade de algumas perguntas também, por favor. Obrigado, Gigi. Ela foi muito cirúrgica, porque, de fato, a gente chega, assim, no último elemento, né, que eu queria trazer para vocês. Então, qual que é o papel? Qual que é o papel? Qual que é o papel do empresário, do empreendedor, diretor executivo, de nós, líderes espirituais, pessoas que têm uma compreensão de mundo, pessoas que... Qual que é, então, o nosso papel diante da sociedade urbana? Qual que é? Então, são muitos, né? São muitos. Mas um deles é, se não priorizar vidas e valorizar pessoas. Esse é um dos papéis de nós, enquanto pessoas físicas e privadas, jurídicas, nosso papel diante da sociedade urbana. Priorizar vidas e valorizar pessoas. Sem distinção de raça, de sexo, de cor, sem distinção religiosa, sem distinção física ou de qualquer tipo. Esse é um dos nossos possíveis papéis. Priorizar vidas e valorizar pessoas. Termino aqui a minha fala, eu volto aqui para a Gigi, para que a gente possa fazer algumas trocas. Muitíssimo obrigada, Alain, e parabéns aí pelo seu trabalho, né? Que é realmente um trabalho maravilhoso. E quando eu te convidei para vir aqui, foi porque eu entendi que era uma oportunidade da gente unir, somar esforços, né? Chamando a essa responsabilidade que você coloca, né? Qual é o nosso papel? Porque a gente tem aqui nesse grupo que está nos assistindo pessoas que podem realmente ajudar, né? A somar, a impactar na vida das outras pessoas. Nós temos aqui desembargadores. Nós estamos com a Cristina Mattioli, doutora Cristina Mattioli, que é desembargadora do TRT. Nós estamos aqui com o doutor Genésio, que é desembargador do TRT. Nós estamos aqui com vários empresários, né? Nós temos pessoas representantes de administração, do Conselho Regional de Administração, do CRAS. Nós temos pessoas da BRH, né? Então, é um conjunto aqui de oportunidades, né, de nós estarmos somando, né, agregando aí para poder fazer. E aqui no chat você pode ver aí vários elogios a você, ao trabalho de você, e um elogio especial faço eu à Carla, né, que é a sua esposa, que está sempre ali junto, que te apoia, porque é muito importante, né, que os parceiros, né, estejam junto, apoiando, e você percebeu a importância da família, né? A presença da sua mãe foi uma presença marcante para poder forjar o seu caráter. Então, dentro das famílias, como é importante que a gente tenha uma força aí para poder determinar o futuro dessas pessoas, né? Eu queria perguntar se você conhece as APACs. Muito bom, Gigi. Obrigado pela pergunta e pelas considerações. Quero agradecer a todos que estão conosco hoje.
está sendo uma oportunidade ímpar, de fato, a gente fazer essas trocas e pensar um pouco sobre esses temas. A gente, hoje, o Brasil é referência, como a Gigi comentou, nesse formato de privação de liberdade, né, que são hoje chamados de APACs, que é um modelo em que o preso, aquele que está em privação de liberdade, o egresso, a maneira como é colocada para ele essa privação de liberdade é, se não outra, através da confiança. Existem países que vêm no Brasil entender que tipo de solução é essa. Em Minas Gerais tem muitas unidades da Pax, por exemplo, em que ali as pessoas que são identificadas passando por privação de liberdade são colocadas como responsáveis para fechar o presídio, fechar a cela. E a partir daí, tendo a confiança e a chave na mão de poder fechar a sua própria cela, a cela dos colegas, fechar o próprio presídio e permanecer em privação de liberdade. As APACs, elas são um modo assim extraordinário, singular e muito impressionante de reabilitação, como muitos outros que existem no Brasil. Hoje a gente ainda não tem uma parceria com as APACs. A gente está buscando identificar esses diretores de unidades prisionais, parceiros, juízes, pessoas que podem construir em conjunto conosco, né, parcerias com essas unidades para que a gente possa ir aumentando a atuação em cada uma dessas unidades, né? Mas hoje, de todas as unidades que a gente tem conhecimento ou experiência de algumas dessas, a gente observa que as APACs, elas são, assim, umas das mais singulares para fazer projetos buscando a empregabilidade, qualificação profissional e ressocialização. Porque ali, por exemplo, já foi colocado, de alguma maneira, um método em que os próprios diretores da unidade das APACs, agentes públicos, eles estão construindo em conjunto com o preso essa ressocialização. Eles se relacionam, não é uma relação de opressão, não é uma relação de subjugar, é uma relação de construção, né? E isso tem ganhado muita notoriedade no Brasil, mas internacionalmente existem iniciativas que vêm no Brasil estudar que tipo de solução de ressocialização é essa que pode funcionar, que num primeiro momento soa muito estranho, né? Alguém em privação de liberdade fechando a unidade prisional e a própria cela, uma coisa muito... Mas é uma relação de confiança, né? Começa pela confiança e o acolhimento, né? Porque a pessoa se sente acolhida porque ela está sendo notada e aquela confiança dela gerir, né, a própria vida. É um momento dela de resgatar a possibilidade dela ir organizando a própria vida, gerindo, né? Ela ter esse compromisso de fechar a cela, de abrir, né? Entendo que começa por aí, né? Do reconhecimento como pessoa, né? Como capacidade da pessoa, né? Existem depoimentos de depoimentos, quando você vai ver alguns depoimentos de pessoas que estão nessa modalidade da PAC, não é raro, repetidamente, eles dizerem assim, o que eu sinto é que quando eu entrei na PAC, o criminoso ficou lá fora, e hoje eu sou um cidadão. Olha que quebra de paradigma isso, né? Porque no formato tradicional era diferente, né? Ele entra no sistema e se profissionaliza ainda mais, cria carreira. Interessantíssimo isso. A gente é arrebatado. Nós somos arrebatados com esses formatos e modelos de pessoas. Veja, né, para dizer anteriormente na minha fala, né, em que a gente não está fazendo isso, a gente faz porque houveram pessoas melhores antes de nós que sistematizaram e fazendo um link com o que a Gigi trouxe, né? As PACs é um exemplo desses, né, que nos inspiram para que a gente possa fazer isso. Um outro exemplo também muito interessante é do juiz Iberê Dias, de São Paulo, que da vara de acolhimento de Guarulhos, né? Tem um projeto que o juiz Iberê Dias Neto fez, buscando tentar gerar empregabilidade para jovens. Existem muitos juízes, existem muitos servidores públicos que têm iniciativas com esse viés, buscando dar qualificação profissional.
E o juiz Iberê Dias, por exemplo, criou um projeto chamado Trampo Justo, buscando criar parcerias com instituições de empregabilidade para trazer emprego, pelo menos o primeiro emprego, para jovens de casas de acolhimento, por exemplo, né? E uma das atividades muito interessantes que o juiz Iberê Dias Neto fez, tentando extrair do outro melhor e fazer perguntas para que eles possam chegar em lugares que eles não chegaram, foi fazer uma parceria com um rapper muito famoso chamado Dexter, muito conhecido para esse público. E o Dexter passou muitos anos em privação de liberdade, ele é um rapper de muita notoriedade, ele é um influencer, ele de fato teve uma ascensão de carreira significativa, econômica e de visibilidade a partir do rap, e ele foi muitas vezes dar palestras em casa de acolhimento, contando a sua experiência, passando por FEBEM e privação de liberdade e dando algumas dicas para essa moçada, né? Então tem lugar para a gente construir, né? Tem muito lugar para dando a volta por cima, né? É isso aí, Alan. É uma construção e cada um de nós vai colocando o seu tijolinho para que aquilo alguém já fez uma base, já começou ali e nós vamos colocando cada um pouquinho mais, aumentando, né? Esse reconhecimento, esse acolhimento da pessoa, para que a gente tenha uma vida digna para todos, né? Parabéns aí pela meta de vocês de, em 15 anos, né, qualificarem, né, essas pessoas que estão em privação de liberdade. E o caminho é esse mesmo, porque demanda tem muito, né? Tem muita demanda, a gente tem visto aí pelo mundo, né, em vários setores, e muitas vezes não tem o outro lado, né? E que vocês estão com muita determinação, ajudando a suprir e a formar essas pessoas que, em algum momento, tiveram a sua vida um pouco enviesada, né? Mas somos todos falíveis, né? De em algum momento, desviar, mas também podemos retornar, né? Então, nós temos que dar oportunidade para que essas pessoas retornem e sejam inseridas na comunidade, no trabalho e no resgate da vida. Eu queria te dar aí um momentinho para você finalizar e depois eu vou passar também para o Padre Valdeir para a gente encerrar aqui e depois eu faço o agradecimento. Por favor, Alan. Muito obrigado pelas considerações, Gigi, Padre Valdeir, uma oportunidade assim riquíssima estar com vocês aqui hoje. Eu quero encerrar minha fala colocando o exemplo do doutor José Roberto da Silva. O doutor José Roberto da Silva, ele é um acadêmico, um livre docente da USP, que passou pela FEBEM e passou pelo sistema prisional tradicional. Essa é um elemento, uma personalidade que vale a pena a gente se debruçar e estudar o caso dele. Existem livros, existem matérias, alguns TEDs, e eu queria fazer essa provocação porque o José Roberto da Silva, ele foi um jovem que com 13 anos de idade foi colocado dentro da FEBEM, entrou dentro da FEBEM porque a mãe saiu do interior e veio para São Paulo, fugindo por sofrer violência física e sexual. Um assistente social identificando que aquela família estava em situações maltrapilhas, tirou o poder de família daquela mãe, porque eles moravam na rua, e colocou o José Roberto da Silva e os outros 2 irmãos na FEBEM, um depósito de pessoas. Ele entrou com 13 anos e saiu com 21 anos. Profissional, revoltado. E entrou, então, no sistema prisional. E só ali, lendo um livro de direito constitucional, ele descobriu que existia um remédio constitucional chamado habeas corpus. E que ele estava, de alguma maneira, em privação de liberdade mais tempo do que deveria, aguardando sentença. Então, ele impetrou com o habeas corpus e conseguiu, então, a sua liberdade. E fez isso para outras pessoas em privação de liberdade também, e descobriu que a arma que ele tinha era não outro a não ser o conhecimento. Começou a dormir em albergues, estudou, passou na FUVEST, fez pedagogia pela USP, fez mestrado, doutorado pela USP. O professor José Roberto da Silva, ele é um livre docente da USP com um currículo Lattes invejável. E a gente coloca, então, aqui para que a gente possa ter outro José Roberto da Silva, construir e criar outro José Roberto da Silva no nosso Brasil.
quero agradecer essa oportunidade, a Gigi, ao padre. Quero também colocar aqui as nossas sinceras e reais desculpas por qualquer fala ou posicionamento de alguma maneira que seja inadequada, porque nós estamos numa condição de jovens, e o jovem ele não está em nenhuma outra posição senão na posição de aprender, com poucas horas de voo. Então, agradeço a vocês, a paciência que estiveram conosco e a oportunidade de falar com a gente. Nós é que temos que agradecer pela sua fala, por nos trazer, nos mostrar esta realidade de uma maneira com tanta tranquilidade, mas, ao mesmo tempo, com emoção, né? Nos convencendo da importância desse trabalho e nos convidando, ou mais que convidar, nos convocando para podermos realmente sair dessa zona de conforto e ir ao encontro, né, dessas pessoas que realmente estão ali sedentas, né, que você mesmo colocou, em busca dessas oportunidades, né? Eu acho que é uma missão de todos nós aqui. Eu peço que o padre Valdeir nos abençoe para que a gente possa, que essa semente que você plantou caia em terreno fértil para que dê muitos frutos, né? Para que floresça e que a gente consiga ir. E deixo, como você mesmo colocou, a importância das perguntas, né? Então, faço aqui uma pergunta. Qual é o nosso, né, de cada um de nós, papel enquanto sociedade civil, enquanto empresário, mas, mais do que isso, como pessoa humana? Qual é o nosso papel? Então, fica essa pergunta para o dia de hoje e peço ao padre Valdeir que, para o dia de hoje, não, porque essa pergunta é para a nossa vida, né? Não é para hoje, a pergunta é para a vida. Peço que o padre Valdeir faça aí, nos abençoe para que a gente possa seguir o dia aí um pouco mais inspirado. Padre Valdeir, por favor. Alain, eu gostaria de agradecer e parabenizá-lo, né, pela iniciativa de vocês, pelo trabalho, né, que vocês têm feito de ressocialização. E a gente sabe que existem algumas coisas que dignificam o homem. A primeira coisa que dignifica o homem é o trabalho. Porque com o trabalho, ou seja, ele consegue, com o suor do seu trabalho, se manter ou, né, ter condições de vida para tocar a sua própria vida e a vida dos seus familiares. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é a educação, né? E que nós estamos vendo toda a dificuldade com relação à questão da educação no Brasil, e que nós não podemos ficar esperando muito de Estado para poder fazer as coisas, né? Eu acho que a gente tem que partir, seja de iniciativas, né, ou seja, da própria sociedade, para que o povo tenha uma educação que possa suprir realmente as suas próprias necessidades, como você mesmo citou alguns números, apresentou alguns números, né? Então, acho que isso são duas coisas que são fundamentais, né? E enquanto nós não tivermos essas duas coisas, é evidente que nós vamos ter uma sociedade violenta, porque com 5 milhões e meio de jovens fora de escola e fora de trabalho, você imagina o que se passa na cabeça dessas pessoas. E se não tiver, ou seja, um trabalho ou uma formação dentro dos presídios, né, ou seja, ali acaba sendo um lugar também de outras coisas e de tentativas que o pessoal passa, né? Então, eu só queria ressaltar esses pontos, porque acho que é uma missão nossa como cidadãos e como cristãos, né? E peço a Deus, então, que abençoe a todos nós e que nos ilumine, para que a gente possa ajudar a nossa sociedade a ser uma sociedade realmente justa, fraterna e acolhedora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muitíssimo obrigada, Padre Valdeir, muitíssimo obrigada a todos vocês pela assistência, mais uma vez parabéns ao Alain
e agradeço aqui os nossos apoiadores, CIEE, Azamar, CESUL, Capitalismo Consciente, Crescer, Supermercado Irota, e a nossa patrocinadora deste evento, CODEME, que é referência no setor de construção em aço. Parabéns a todos e vamos em paz e que nos vemos no próximo café da manhã da DCE. Muito obrigada. Um bom dia. Tchau, tchau.